Saudações, caras e caros ouvintes do Ogro Historiador. Quem vos fala é Thiago Damasceno e estou aqui no meu segundo episódio do Unguento do Ogro para falar de um tema muito bacana que é viagens e viajantes no Islã medieval. No primeiro episódio do Unguento eu comentei sobre a concepção de história para os gregos antigos, principalmente para o Heródoto, considerado aqui no Ocidente o pai da história. Aqui eu vou começar uma série de ungüentos sobre as viagens no Islã medieval, porque esse foi meu tema de pesquisa durante minha graduação em História, concluída em 2014, e também durante o meu mestrado em História, concluído em 2018. Hoje eu vou explicar o significado das viagens no Islã e as contribuições históricas dos testemunhos dos viajantes. Antes de tudo, vamos situar o Islã no tempo. O Islã é uma religião que surgiu historicamente no começo do século VII, na cidade de Meca, na Península Arábica, onde hoje é o Reino da Arábia Saudita. O fundador histórico da religião foi Muhammad ibn Abdullah, mais conhecido aqui no Ocidente como Maomé. Porém, já deixo aqui o alerta que o termo correto do seu nome é Muhammad, conhecido como o Profeta, pois ele é considerado no Islã e entre os muçulmanos como o último profeta do Deus único. O Islã se coloca na tradição do monoteísmo abraâmico, se remetendo à figura do patriarca Abraão como um dos seus ancestrais espirituais, tais como os judeus e os cristãos. Vou elencar algumas influências das viagens no Islã medieval. A primeira é o Hajj, a peregrinação à cidade santa de Meca, que é um dos 5 pilares do Islã. Deve ser feita por todo muçulmano e muçulmana que tem condições materiais e de saúde pelo menos uma vez na vida. O centro da peregrinação é a Kaaba, um santuário em formato cúbico coberto por uma seda preta. Outra grande influência das viagens no Islã medieval foi a necessidade de complementar o Alcorão. O Alcorão é o livro sagrado do Islã. Teologicamente, se considera que ele foi revelado ao profeta Muhammad por 23 anos. O grande feito político do profeta Muhammad foi unificar todas as tribos árabes, cerca de 360, em uma única entidade político-religiosa, que era o Islã. Ele então fundou o que pode ser chamado de Confederação Islâmica, todas as tribos unificadas no Islã sob seu comando. Essa sociedade em expansão para além dos limites geográficos da Península Arábica entrou em contato com outros povos, como os persas, cuja religião era o zoroastrismo, e com cristãos bizantinos. O Alcorão contém uma série de princípios religiosos, ensinamentos espirituais, regras de etiqueta, de conduta e um código civil de muçulmano para muçulmano e entre muçulmanos e os povos do livro, como judeus e cristãos, povos considerados de revelações anteriores, como a Bíblia, por isso o termo povo do livro. Com a expansão árabe-islâmica, essa civilização em expansão começou a entrar em contato com outros povos e situações que o Alcorão não abarcava. Para complementar isso, os sábios começaram a viajar pelos domínios islâmicos para reunir relatos sobre o que o profeta havia dito e feito. A isso se chama hadith em árabe, os ditos e feitos do profeta, as narrativas sobre o que o profeta disse ou fez. Esses hadith, no plural árabe ahadith, a gente pode encontrar o termo hadith com T no final ou TH e até hadith em algumas obras traduzidas para o português. Os sábios então começaram a reunir, compilar e organizar essas narrativas sobre o profeta para complementar o Alcorão, para buscar soluções para os problemas que estavam surgindo, baseados no comportamento do profeta. As primeiras coleções de hadith são do século IX cristão ou do século III islâmico. A outra grande influência da viagem no Islã medieval era a necessidade de viajar para estudar. No Império Islâmico circulavam muitos livros, porém, o estudante muçulmano que queria se aprofundar nas matérias como religião, poesia, gramática, astronomia, medicina, alquimia, ele tinha que estudar nos grandes centros urbanos para encontrar os grandes mestres. Esses mestres estavam nas principais cidades do mundo islâmico, que são famosas até hoje, como Meca e Medina, na Arábia Saudita, Damasco, hoje na Síria, Bagdá, hoje no Iraque, e Cairo e Alexandria, hoje no Egito.
Também, desde o começo dessa expansão islâmica, no século 7 e 8, havia muitos mercadores muçulmanos viajando pelo mundo e eles escreviam relatos sobre entrepostos comerciais, rotas comerciais e características geográficas dos locais que eles percorriam. Então, todos esses fatores, peregrinação, viagem por comércio, viagem para coletar narrativas sobre o profeta e viagens para estudar com os mestres nos grandes centros urbanos, criaram uma cultura de viajar e relatar que culminou no século XII com um gênero literário específico, a rihla. Transcrevendo para o português, as letras que fazem parte desse nome, R-I-H-L-A. A gente pronuncia o R como o R espanhol, vibrado, e esse H do meio a gente pronuncia de forma aspirada, como o R duplo do português. No século XII, surgiu então esse gênero, rihla, o relato de viagem por excelência. Rihla quer dizer viagem ou relato de viagem. O pioneiro do gênero foi o Ibn Jubayr, um muçulmano nascido na cidade de Valência, onde hoje é a Espanha, no século XII. Então, quais são as principais características da rihla, do relato de viagem por excelência? Ele é oriundo de viagens com fins de estudo, peregrinação ou de reconhecimento territorial. A rihla também tem um discurso mais livre e pessoal e tem um estilo narrativo descritivo. O viajante, ele narra e descreve o que ele viveu, só que predomina o aspecto descritivo, por isso se fala mais em relato de viagem do que em narrativa de viagem. Como os viajantes escreviam sobre tudo que chamava sua atenção, como organização política do povo que ele conhecia, relevo, flora, fauna, costumes, mercados urbanos, rotas comerciais, a rihla tem então vários discursos, discurso histórico, religioso, geográfico, botânico, e como é um discurso mais pessoal, os viajantes adotavam até discursos mais poéticos e líricos. Encerro por aqui este primeiro ungüento da minha série sobre viagens e viajantes no Islã medieval. Nos próximos ungüentos eu vou falar sobre alguns relatos de viagens específicos, começando com o do Ibn Jubayr, no século XII, que foi o pioneiro do gênero, e depois vou falar de viajantes mais famosos como o Ibn Batuta, do século XIV. Aproveito para convidar você a conhecer o meu canal no YouTube chamado História na Medina, esse canal com videoaulas sobre história árabe islâmica. Eu comecei esse canal em 2016, fui até 2018, dei uma pausa e agora eu estou retomando com videoaulas sobre a história árabe islâmica. Então, se você quiser conhecer mais sobre a história árabe islâmica, convido para conhecer o meu canal no YouTube, História na Medina. Fique também ligado no Ogro Historiador nas nossas redes sociais, no Facebook e Instagram, e também no nosso site oficial, ogrohistoriador.com, para ficar por dentro dos lançamentos. Todo domingo sai um material novo, ou podcast padrão, de cerca de 1 hora, de 15 em 15 dias, e também os ungüentos do Ogro, nos outros 15 em 15 dias. Obrigado pela audição e até a próxima!